Eu não nasci num lar cristão, né? Mas eu tive uma avó, que era minha avó Nadir. Ela falava muito de Jesus para mim, contava as histórias da Bíblia. Eu lembro de muitas coisas da minha infância, assim, bem da primeira infância mesmo, de histórias que ela me contava. E eu creio que ela sempre semeou na minha vida, orava por mim. E ela não está mais conosco, ela já partiu para o Senhor, mas ela teve a oportunidade, né, de me ver converter antes dela partir, né? Quando ela faleceu, eu já tinha aceitado Jesus, já tinha casado, então eu já vivia uma vida com Jesus e eu creio que isso foi uma alegria para o coração dela. Mas antes de eu converter, antes de aceitar Jesus, eu aceitei Jesus com 18 anos, então eu vivi uma adolescência, uma adolescência que todo adolescente quer ter, né? Quer ter, viver, quer ir pra festa, quer beber, quer namorar, quer fazer coisas de adolescente. Que quando a gente é adolescente, a gente acha que é normal e tal. Mas os meus pais sempre me protegeram muito, sempre tentaram me proteger mesmo disso. E a gente não podia ir para festa, a gente não podia beber, mas a gente sempre dava um jeito, né? Que adolescente a gente tem que estar ali olhando, porque adolescente sempre dá um jeito. Na escola, eu sempre fui uma boa aluna, modéstia à parte, mas eu era uma pessoa que eu queria sair daquela prisão, que eu achava que era uma prisão que os meus pais me botavam. E lá na escola eu aprontava de tudo na escola, mesmo sendo uma boa aluna, mas eu aprontava de tudo. Mas graças a Deus, assim, que Deus me guardou, me livrou de muitas coisas na época da minha adolescência, porque eu estudei em escolas que eram bem complicadas, né? Estudei numa escola que tinha muita gente que usava drogas e graças a Deus eu não tive esse contato direto com eles. A gente sabia, mas a gente não estava ali naquela turminha. Mas numa dessas turminhas que eu tinha na minha adolescência, Deus usou uma pessoa muito especial que falava muito de Jesus para mim, e era a Eila, né? A Eila na Igreja da Paz, ela falava muito, ela congregava lá, congrega lá até hoje, e ela falava muito. Eu quase converti com 14 anos, mas eu não converti, virei só simpatizante. Mas ela sempre semeou na minha vida. Quando foi com 18 anos, quando eu encerrei meu ensino médio, eu aceitei Jesus no Congresso da Paz, né, por intermédio também de uma outra amiga, que eu já estava numa outra escola, que era a Rose, que também era da Igreja da Paz na época, era a Igreja da Paz, não era Paz Church, e ela falava muito de Jesus para mim, orava muito por mim. Então todas as sementes que ao longo da minha vida foram semeadas, ela também semeou uma e foi colhida nessa época. Eu converti com 18 anos, num Congresso da Paz, e estou na igreja até hoje. Eu tenho 17 anos de convertida e congrego lá no núcleo da Croúna, da Paz Church. E 2 anos depois da minha conversão, eu casei, né? Tive a bênção do casamento e tenho 2 filhas, né? Minhas filhas são gêmeas, hoje elas têm 14 anos e eu sou mãe de adolescente. Então eu fico pensando, meu Deus, né? De tudo que eu passei na minha adolescência, todas as ideias que eu tinha de que era ser adolescente, e hoje eu sou mãe de adolescentes, eu fico imaginando, né? Mas Deus é tão maravilhoso que eu tenho filhas tão abençoadas e elas são um presente para mim. Eu falo muito de Jesus para elas, elas congregam na igreja comigo e elas têm assim uma paixão por Jesus, elas gostam de arte, né? E elas tendem a ir para esse ministério de artes na igreja. Hoje eu sou líder de uma célula, né? Eu tenho uma célula muito abençoada e Deus tem aberto portas na minha vida assim que eu nunca imaginei que Ele abriria, mas Ele abriu. Hoje eu sou publicitária, eu trabalhava antes como funcionária e hoje eu tenho uma empresa com mais 2 sócios, uma agência de publicidade. E é um mercado que tem evoluído, é um mercado muito voraz, mas a gente tem perseverado, tem acreditado e Deus tem nos sustentado nesse mercado. E no ministério eu tenho a ajuda de 2 pessoas muito importantes, que é a minha discipuladora, a irmã Zenilde, e a minha pastora, que era a pastora Lourdinha. Elas têm me abençoado muito, têm assim, me ensinado muito, eu aprendo muito, muito mesmo com elas. E eu até brinco, né, digo que às vezes assim, eu nem mereço
estar ali naquele convívio com elas, mas graças a Deus assim que elas fazem parte da minha vida. Então eu tenho só que agradecer tudo que Deus tem feito por mim, na minha casa, na minha célula, na minha igreja, no meu trabalho. Então eu costumo dizer para as pessoas, para todas as pessoas que eu tenho oportunidade de falar, de testemunhar, que se não fosse Jesus na minha vida, se eu tivesse continuado lá naquela adolescência me sentindo presa e prisioneira, ai que eu não posso fazer isso e aquilo, eu realmente não sei o que seria da minha vida hoje, né? Hoje eu tenho uma família abençoada, tenho um casamento abençoado, eu tenho uma empresa abençoada, tudo na minha vida é abençoado, graças a Deus. E eu só tenho a dizer que não existe outra vida melhor do que a vida com Jesus, né? Jesus é que faz realmente toda a diferença. É Ele que nos dá, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de crise, porque todo mundo vai passar por momentos difíceis, é Ele que nos dá a certeza de que nós vamos passar, né? O vento vai passar, a chuva vai passar, a tribulação vai passar, mas nós vamos continuar com o Senhor, Ele também vai continuar conosco. Então eu só tenho a agradecer o que o Senhor tem feito por mim, e eu queria dizer isso para você que está passando por uma situação hoje. É difícil, é uma tempestade, é algo que você acha que não tem jeito, que você pode até duvidar que Deus pode fazer alguma coisa, porque todos nós um dia pensamos alguma coisa assim, Deus não, é tão difícil que Deus não vai poder. Deus pode todas as coisas, para Deus não há impossível. Então se você está hoje pensando assim, não pense mais, pense no que Jesus pode fazer na sua vida, só Ele pode. A Bíblia fala que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é realmente o único caminho. Entregue o seu coração para o Senhor, saiba que o melhor Ele tem para você. Os propósitos deles a gente não sabe, mas os propósitos deles são os melhores. Lá em Jeremias fala isso, né? Que é Ele que sabe quais são os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para que nos deem um fim que nós merecemos. Um fim que nós desejamos, mas o fim que realmente nós merecemos. Então é isso que eu digo para você. Coloque seu coração diante do Senhor, aos pés de Jesus, que realmente é a diferença. E essa é a minha história.